Então, vamos agora para outro caso especial: rendimento de uma reação química, que também não é complicado, acredite em você. Vamos lá, exercício 5, hein? Olha como é que nós estamos andando bem. Queimando-se 30 gramas de carbono puro com rendimento de 90%, ou seja, você pegou carbono, botou ele para queimar. Professor, meio abstrato. Mas, gente, se você pegar carvão, né? Carvão, você vai fazer um churrasco e tal. Carvão é carbono, né? A gente considera que é carbono puro. Existem impurezas, mas vamos considerar que o carvão é como se fosse carbono puro. Só para você não ficar viajando na maionese e falando, não, eu acho química tão abstrato. Imagina que você pesou 30 gramas de carbono puro e você supõe que você vai obter um rendimento, né, de 90%. É um dado do exercício. Aí eles estão te perguntando, até por causa disso, pelo fato de render 90%, de não render 100%, se você colocar 30 gramas de carbono para queimar, quanto que você espera que produza do gás carbônico? Vamos lá então? 1 mol de CO2 reage com 1 mol de O2, produzindo 1 mol de CO2. Essa aqui é rapidinho, né, gente? Que até a equação química é pequenininha, né? Vamos lá. Você está notando que o dado do exercício é massa e a pergunta do exercício envolve massa? Portanto, o que a gente vai fazer? Vamos transformar essa proporção em mol em massa. Então vamos lá. Quanto que pesa um mol de carbono olhando na tabela periódica? 12 gramas. Quanto que pesa um mol de CO2 olhando na tabela periódica? 44 gramas. Ora, se 12 gramas produzem 44 gramas, quanto que você colocou lá para queimar? Ah, eu coloquei 30 gramas para queimar. Acredite nisso. Agora atenção, gente. Quanto que deveria ter sido produzido? Entenderam eu usar agora o futuro do pretérito? Eu não estou afirmando produziu. Não. Se você coloca 30 gramas para reagir, deveria produzir, se tudo no universo fosse uma maravilha, tudo desse certo, 100% certo no universo, deveria ter sido produzido quanto? Você faz essa regrinha de 3, você deveria produzir 110 gramas de CO2. Aí você fala, uai, não, mas peraí. Ah, eles me falaram para eu esquecer que rende isso aí, rende menos. Então, gente, vão dar um desconto. Se não rende 100%, quanto que rendeu de verdade? É o que a gente chama, 100% é o rendimento teórico. Agora, 90% é o rendimento real, porque química é assim mesmo. A gente não vai para o laboratório e dá tudo certo, não, gente. Erros experimentais fazem parte de qualquer área do conhecimento, tá? Inclusive, não é só exatas, ok? Então, entendeu o exercício? 110 gramas é se tudo no universo fosse ótimo, rendesse 100%, mas rendeu 90%. Quanto de fato que produziu? 99 gramas. Beleza, galera? Gente, então agora, no próximo exemplo, a gente vai ver o 6º exercício relacionado também com rendimento. Ou seja, são 2 exemplos de grau de pureza e agora nós vamos ver o exercício 6, completando o 2º exemplo de rendimento da reação. Tá tranquilo aí? Tá firme aí? Então vamos lá, hein? Continuando. E aí, para a gente encerrar esse caso chamado rendimento, vamos ao exercício 6. Olha que maravilha, hein? Já estamos no 6º exercício. Na reação N2 mais 3H2 produzindo 2NH3, 18 gramas de H2 produziram, ou seja, estão te afirmando que produziram 71,4 gramas do produto amônia. A pergunta é, ô estudante de química, quanto que foi o rendimento dessa reação? Gente, então olha que interessante. No exercício 5, foi dado o rendimento, lembra? Ó, considere quando você terminar aí que rendeu, não rendeu o que você vai encontrar não, viu? Rendeu menos, vai render 90%. Agora é o contrário. O contrário é modo de falar, entenda. Talvez o contrário não é bem a expressão. Você pegou uma quantidade de reagente, ela vai produzir produto, claro, e você sabe que vai produzir uma quantidade de produto. Eles estão te afirmando que foram produzidos 71,4 gramas desse produto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar esse tanto que produziu de verdade
com o quanto que deveria ter sido produzido. Então, vamos lá. 3 mol de gás hidrogênio produzem 2 mol de amônia gasosa. Ou seja, de novo, como os dados do exercício envolvem massas, vamos passar, usando a tabela periódica, usando as massas molares, vamos passar essa proporção em mol para a massa. Preparou? Quanto que pesam 3 mol de H2? 6 gramas. Eu te convido a conferir cada exercício que a gente fizer, tá, gente? E quanto que pesam 2 mol de amônia gasosa? 34 gramas. Ok, vamos lá que nós estamos terminando. 6 gramas de gás hidrogênio produzem 34 gramas de amônia gasosa. Olha o texto da questão. Você colocou para reagir 18 gramas de gás hidrogênio. Ora, gente, tá vendo que 6 para 18 aumenta 3 vezes? Então vamos lá. Se você colocou uma quantidade que é o triplo, você espera que esse x seja o quanto? 3 vezes mais 34. Mas não tem problema, você pode fazer a regrinha de 3 com calma. Só estou te mostrando que você vê isso. 6 para 18, triplicou. Portanto, o x vai dar quanto? 3 vezes 34, que dá 102 gramas de amônia. Opa, peraí. Uai, mas agora eu estou no conflito, professor. É 102 gramas de amônia ou é o que eles afirmaram? 71,4 gramas de amônia. É por isso, gente. É porque este valor que você calculou é se tudo no universo fosse uma maravilha, se rendesse 100%. Mas, se eles afirmam que produziu 71,4 gramas, quantos por cento de verdade que foram produzidos? Equivale a 70%. Portanto, nesse exercício, a gente calcula a porcentagem de rendimento. E no exemplo anterior, foi dado a você a porcentagem de rendimento. Tudo bem aí, pessoal? Muito bem, galera. Então agora a gente vai para um próximo caso especial de estequiometria. Tudo bem até aí? Então vamos lá, hein? Então, a gente vai agora trabalhar com um caso muito importante, não menos importante, chamado reagente que sobra em excesso, reagente limitante. Eu vou explicar para vocês o que é o limitante, tá? Vamos lá, então. Olha, já estamos no 7º exercício, hein? Muito bom. Queimando-se 50 gramas de gás metano com 128 gramas de gás oxigênio, é uma combustão, né, gente? Metano, né, é o gás natural, né? Você já viu o carro movido a gás natural? De repente até você tem a sua família, tem postos de gasolina que abastecem, né, com gás natural. O componente principal do gás natural é o metano, tá ok? E ele também que é eliminado pelos ruminantes. Vale a pena comentar isso aqui com vocês. O grande problema que a gente enfrenta, que é o aquecimento global, né? Ele é causado pelo CO2, né, gente? Que é um gás que provoca efeito estufa. Mas vocês sabem que o gás metano é 20 vezes pior do que o CO2? E que tipo de atividade que libera gás metano para a atmosfera do planeta Terra, provocando intensificação do efeito estufa? A atividade pecuária, porque os ruminantes, por exemplo, o gado, né, eles eliminam, através da flatulência, eles eliminam metano gasoso. Então veja que curioso, uma atividade pecuária é uma atividade que polui o meio ambiente. Curioso isso, né? É interessante você se envolver aí com essa questão, as questões ambientais envolvendo química, né? São todas elas muito interessantes. E a gente tem que ficar ligado nisso porque é importante. Aí é o momento nosso da cidadania, né? Para que a gente está aprendendo esses conteúdos? Então vamos lá. Quando você pega o gás metano, que a gente deu uma paradinha aqui só para quebrar o gelo, 50 gramas de gás metano com 128 gramas de gás oxigênio, qual a massa em gramas de CO2 produzida? Então vamos lá, gente. É a queima do metano produzindo gás carbônico e água. A equação já está balanceada. E atenção agora, gente. Professor, eu não estou entendendo por que a gente vai descobrir primeiro qual dos dois reagentes está sobrando. Gente, eu vou te ensinar agora, não é mérito meu, eu vou te ensinar um percurso.
A primeira coisa que a gente observa num tipo de questão desse é, eles te deram dois dados de dois reagentes. Vou repetir porque é muito importante. Você vê que tem um dado, uma quantidade de um reagente, mas eles já não te perguntaram direto quanto que produz. Antes disso, eles estão te perguntando, do produto, quanto que produz, eles estão te dando outra informação. Ó, a gente colocou esse tanto do outro reagente. Sabe para que isso? É para você desconfiar que um dos dois reagentes está o quê? Sobrando. Mas como é que a gente descobre isso? Vamos lá. Olhando para os dois, um mol de metano reage com 2 mol de gás oxigênio. Ou seja, como os dados são massa, vamos passar essa proporção em mol de ambos para a massa, usando a tabela periódica, massa atômica. 16 gramas reagem com 64 gramas. Agora vamos lá. Eu mudei as cores para favorecer a sua compreensão, tá, gente? Eu olho para os números que estão em cima e tem uma coisa que me chama atenção, que aquele valor dado, 128 gramas, ele é o dobro do 64. E isso às vezes é bom porque a gente acelera na compreensão de um exercício. Concorda comigo? Vamos apostar para ver? Se você coloca num recipiente para reagir 128 gramas de O2, que é o dobro de 64, você espera que reaja quanto do metano? Ora, se você colocar o dobro de O2 para reagir, você espera que reaja com quanto de metano? Você espera que reaja com o dobro, 32 gramas de metano. Tem algum erro? Nenhum. Mas agora, peraí. Olha para o texto da questão. Está escrito que você queimou exatamente 32 gramas do metano? Não. Eu vou ler com vocês. 32 gramas de metano é a massa do metano que vai reagir. Como foram colocados mais, isto é, foram colocados 50 gramas, sobrarão 50, que é o que foi colocado. Menos 32, que é o que de fato reage, quanto que sobra? 18 gramas de metano, que decididamente, gente, não vão reagir. Por quê? Porque não tem mais oxigênio suficiente para poder reagir com esse excesso. Portanto, o metano é chamado reagente em excesso. E qual é a massa que sobra? 18 gramas. E aí, eu queria chegar agora numa outra conclusão com você. Presta atenção. Outra conclusão. Se o metano, a gente acabou de descobrir que é o reagente que está sobrando, logo, o gás oxigênio, que é o outro reagente, ele é chamado limitante. E agora, eu vou até mudar de posição aqui com vocês. Por que que o outro é chamado limitante? Muito importante entender. Por que ele é limitante? Porque ele é assim chamado, porque este reagente define, é por causa da quantidade dele, que ele define o quanto de produto que vai ser obtido. Então, sem mais delongas, quando você descobrir quem está sobrando, você acabou de descobrir que o outro não está sobrando, ele é o reagente limitante. E agora, nós vamos nos basear neste reagente limitante, porque a quantidade que existe dele dentro lá do recipiente é que vai definir o quanto de produto que vai ser obtido. Vamos lá? Então, mudando a tela. Vamos nessa. Aqui, ó. Então agora deixa eu passear um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu trocar de lugar mais uma vez. Vamos lá. Então agora vamos lá, gente. Ó, eu repeti a pergunta e a gente agora vai acabar o exercício. Você lembra que o metano está sobrando? Reagente em excesso? Então vamos agora fazer uma proporção com quem? Com o O2, que é o limitante, e a pergunta do exercício, que é calcule a massa de CO2 obtida. Vamos lá então? 2 mol de O2 produzem 1 mol de CO2. Quanto que 2 mol de O2 pesam? 64 gramas. Quanto que 1 mol de CO2 pesa? Tabela periódica, massa atômica, 44 gramas. Olha para o exercício lá, sempre volte e consulte. Se você colocar 128 gramas dele para reagir, é o dobro de 64, você espera que produza quanto de CO2? Você espera que produza 88 gramas, que é a resposta correta. Gente,
A gente poderia já mudar de caso, mas eu gostaria, antes disso, de comprovar com vocês que o O2 de fato é o reagente limitante. Presta atenção aqui no final da tela. A gente vai agora fazer uma proporção de novo com os dois reagentes. Mas veja bem, na tela anterior, você vai, ao estudar novamente, eu quero que você compare a tela anterior com esta tela. Vale a pena esse movimento, tá, gente? Tem que ter paciência com química, isso faz parte de aprender química. Na tela anterior, quando a gente comparou os dois reagentes, a gente usou como dado os 128 gramas. Agora, no final dessa tela, nós vamos comparar de novo os dois reagentes. A gente não vai colocar na regra de 3 o valor 128 gramas, que é do O2. Nós vamos pegar agora o outro valor do exercício, que é o valor do metano. Vamos lá, então? 16 gramas, que é quanto que pesa um mol de metano, reagem com 64 gramas, que é a massa de 2 mol de O2. Pergunte para você mesmo, se eu colocar lá no recipiente o dado que eles me deram, a massa que me deram, 50 gramas do metano para reagir, agora atenção, gente, colocando 50 gramas para reagir, quanto que seria necessário de O2 para poder reagir com esses 50 gramas que você colocou lá dentro? Quando vocês resolverem essa regra de 3, você vai obter, olha, deveria ter 200 gramas de O2. Deveria ter. Porque, de novo, quando você olha para o dado do exercício, você tem 200 gramas de O2? Não, você tem menos. Como você tem menos do que o que precisaria, que é 200 gramas, a gente está comprovando que, como o O2 tem uma quantidade que é menor do que deveria ter para reagir totalmente com 50 gramas de metano, ora, sem mais delongas, você pode falar assim para andar mais depressa, se está faltando o O2, então ele é o reagente limitante. Concorda, gente? Aquele que falta, ele é o excesso? Não é contraditório? Excesso não é aquele que está a mais? Tá beleza? Consegui ajudar vocês? Ok, gente, muito bem. E agora a gente terminou mais um caso especial, que é o reagente em excesso, consequentemente reagente limitante, e agora nós vamos para um outro caso. Tudo bem aí? Então vamos lá, hein? Que a gente está indo agora para a reta final, hein? Demora mesmo, mas está ficando bacana, hein? Vamos lá. Muito bem, gente. Chegamos então em mais um caso chamado reações sucessivas, e a gente já está agora completando o 8º exercício dessas videoaulas, né? Obviamente que eu vou dividir esse material em mais de uma videoaula, né? E a gente está completando aí com chave de ouro, a gente ainda tem mais um caso para ver, né? Todas as possibilidades, né, de estequiometria. Vamos lá, segura a onda que a gente vai obter sucesso aqui com os nossos objetivos. O que vem a ser reações sucessivas é quando você tem mais de uma reação química. Vamos lá. Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de ouro, porque parece ouro, mas não é ouro, tá, gente? Por isso, a pirita é chamada Ouro dos Tolos, que é o título de uma música do grande baiano Raul Seixas. Raul Seixas, que é um grande baiano, que é o pai do rock brasileiro, né? Para muitos, e eu sou fã do Raul Seixas. Essa letra dessa música chamada Ouro dos Touros é do Paulo Coelho, né? Que é um autor de best-sellers, né? Mundial, né? Ele é brasileiro, se não me engano ele mora na Europa, se não me engano. E a música é do Raul Seixas. Ela se chama Ouro dos Tolos. Sugiro vocês pesquisarem Ouro dos Tolos do Raul Seixas. Seja mais um fã dele, né? Entretanto, a pirita, olha lá, o que é pirita? Não é ouro, é FeS2. Ela contém ferro. Apesar de não ser ouro, mas ela tem uma aplicação. Não é um mineral sem aplicação. Por quê?
O ácido sulfúrico, que é um ácido muito utilizado nos laboratórios de química, ele pode ser obtido a partir da pirita, a partir do FeS2, por meio do seguinte processo. Primeira equação, tá? Gente, eu não vou ficar lendo cada equação, eu quero chamar a sua atenção sobre o seguinte. Para você produzir H2SO4, que eu coloquei aí, né, um fundo azul nele, um reforço azul, você tem que fazer 3 etapas. Você pega aquele reagente de partida, que é a pirita, reage com oxigênio e produz esses produtos. Pega aquele produto SO2, numa segunda etapa, reage ele com O2, aí ele produz um outro produto, que é o SO3. Pega esse SO3 da segunda etapa, faz ele reagir com água e, enfim, você obtém na terceira etapa, ao final dela, o ácido sulfúrico. Entendeu? Vamos então à pergunta. Assinale a opção que indica qual a massa de ácido sulfúrico que é obtida a partir de 60 quilos lá daquele reagente pirita, né, que é o minério que contém FeS2, com 100% de pureza. Um problema a menos para a gente se preocupar, concorda? Por meio do processo que está acima equacionado. Gente, qual é a estratégia? Veja bem. Uma ideia seria fazer o seguinte, você vai achar loucura o que eu vou propor a vocês. A gente primeiro, sabendo a quantidade de pirita que a gente colocou para reagir, 60 quilos, a gente teria que fazer o seguinte, descobrir quanto que produzia na primeira etapa de SO2. Aí, com este valor de SO2 que a gente obteria na primeira etapa, a gente colocaria na segunda etapa e faria uma proporção entre o SO2 e o produto SO3. E a gente descobriria o SO3 na segunda etapa. Com este dado do SO3 na segunda etapa, a gente transferiria este valor para a terceira etapa e aí a gente poderia descobrir quanto de ácido sulfúrico que produz. Vocês perceberam que a gente teria que fazer 3 regras de 3? Ora, estratégia. Vamos manipular, vocês vão entender o que é manipular quando eu mudar a tela, e somar as equações para que ao final da soma das 3 equações, a gente obtenha uma equação global apenas. Para quê? Para que nela tenha o dado do exercício, o quanto daquele reagente que você colocou e quanto que você espera que produza daquele produto, ok? Mas vamos entender agora como é que a gente manipula a partir da próxima tela. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ficar aqui pertinho de vocês, ó. Então, vamos lá. Vamos copiar, simplesmente copiar a primeira equação. Aí você se pergunta, professor, mas você não está explicando por que a gente só copia novamente a primeira equação. Vou explicar por quê, gente. Olha para a tela. Você percebe que quando você copia a primeira equação, produz 8 mol de SO2, mas na equação anterior que te deram, se você voltar na tela, eu convido vocês a fazer isso, lá estava escrito 1 SO2 reagindo com O2, aliás, minto, 2 SO2 reagindo com O2, produzindo 2 SO3. Tá vendo? Até eu me confundi, mas eu vou repetir para não te confundir. Na tela anterior, a equação normal 2 estava escrita assim, 2 SO2 mais O2 virando 2 SO3. Ok? Agora, então vamos lá. O que a gente faz para poder eliminar, para poder cortar o 8 SO2 que está na primeira etapa do lado direito com o SO2 que está na segunda etapa do lado dos reagentes, do lado esquerdo? Nós vamos pegar a equação dada número 2 e multiplicá-la por 4. Então, eu te convido depois a olhar ali. Eu peguei, aqui já é o resultado disso. Eu peguei a equação 2 ali atrás e multipliquei toda ela por 4. Então, ficou 8SO2 mais 4O2, virando 8SO3. Sabe para que isso, gente? Porque agora isso te permite cortar o 8SO2 produto da primeira etapa com o 8SO2 reagente da segunda etapa.
Agora vamos lá. Só que quando a gente faz isso, como é que ficou o SO3 produzido na segunda etapa? Não ficou 8 SO3? O que nós vamos fazer agora com aquele dado que te deram? O dado original que está ali atrás, gente, convido vocês a olhar, SO3 mais H2O virando H2SO4. Confira depois. Ora, como é que a gente manipula essa equação para que a gente consiga cortar o 8SO3 da segunda etapa do lado do produto com o 8SO3 com SO3 que está aqui no reagente da terceira etapa, multiplicando a equação 3 por 8. Vamos lá? 8, 8 e 8. Eis que a gente chega agora no resultado. Por quê? Agora a gente vai poder cortar o 8SO3, que é produto na segunda etapa, com 8SO3, que é reagente na terceira etapa. Vocês estão percebendo? Aqui vale a pena eu parar um pouquinho, gente, de explicar duas coisas. Primeiro, a gente só corta, ou seja, cortar significa eliminar quando duas coisas. A quantidade daquela substância que você está olhando é a mesma. E segundo, uma substância ela é produto e a outra substância é reagente. Tanto que olha o que vai acontecer aqui agora. A gente corta 8SO2 com 8SO2, 8SO3 com 8SO3. E estamos somando para obter a reação global. Veja bem, 4FeS2. Olha que interessante o que aconteceu aqui agora. 11O2 da primeira etapa, mais 4O2 da segunda etapa, nós estamos agora somando, dando 15O2. Ué, professor, não é para cortar, não? Não, gente. Ambos estão do mesmo lado da equação. Ambos são reagentes, ok? Mais 8H2O, produzindo 8H2SO4. Os nossos problemas terminaram. Por quê? Você lembra que o dado do exercício é sobre a pirita FeS2? E lembra que a pergunta é sobre o H2SO4? Entendeu porque eu estou usando cores diferentes? Para facilitar a gente aqui na compreensão? Vamos lá então. Olhando para a equação química global, 4 mol de FeS2 produzem 8 mol de H2SO4. Ora, gente, atenção. Para que perder o nosso tempo, né, que é precioso numa avaliação, em manter essa proporção de 4 mol para 8 mol? A gente não pode dizer que 4 mol para 8 mol, simplificando, não é a mesma coisa que 1 mol para 2 mol? Acredite nisso, isso não faz diferença nos cálculos. Por quê? Porque desde que a gente mantenha a proporção, então não tem problema, tá? Então agora a gente termina o oitavo exercício. Quanto que pesa 1 mol de FeS2? Tabela periódica, 120 gramas. Quanto que pesa 2 mol de H2SO4? 196 gramas. Colocando para reagir 60 quilos de FeS2, olha lá, quanto que você espera que produza de H2SO4? A gente fez somente uma regra de 3. Maravilha, né? Ô, gente, 120 dividido por 2 dá 60, 196 dividido por 2 dá 98, que é a letra E. E mais uma vez, ô professor, mas grama com grama, você não pode colocar quilo embaixo, não. Ô, gente, nesse caso pode. Eu convido vocês a conferirem isso, ok, gente? Pessoal, e agora nós vamos para o último caso dessa nossa jornada longa através dos cálculos estequiométricos. A gente está conseguindo obter sucesso aí nessa longa jornada. Segura a onda que nós vamos agora para o último caso, ok? Vamos lá, para encerrar. Muito bem. Então agora, para a gente encerrar, vamos nessa. Quando você tem uma reação química e está envolvido um gás, ou mais de um gás, mas não está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a temperatura não é 0 graus Celsius, ou a pressão não é 1 atm, ou então as duas coisas estão diferentes, tá, gente? Pode ter uma 1 atm e a outra a temperatura não é 0 graus, ou pode estar 0 graus e a pressão não é 1 atm, ou pode ter
essas duas variáveis fora da CNTP. Como é que a gente vai agir? Usando a famosa equação de Clapeyron ou Clapeyron. A equação, né? Clapeyron é um francês. Vamos lá então para a gente finalizar. Nono exercício, né? E último dessas nossas videoaulas. Calcule o volume de amônia gasosa produzido quando reagimos 560 gramas de gás nitrogênio, com 80% de pureza, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Considere que a reação se passa a 127 graus Celsius e a pressão de 2 atm, portanto, não estamos na CNTP. Vamos começar, gente. A equação química está balanceada. Primeiro passo, você está percebendo que o dado a respeito do reagente envolve grau de pureza? Vamos descobrir primeiro quanto de fato que tem do reagente, para depois continuar? A gente já viu, né, aí nas nossas videoaulas, nós já vimos grau de pureza, ok? Qualquer detalhe, consulte, hein? Porque a gente está gravando isso aí. Então, vamos lá. 560 gramas, que é o dado do exercício, é o todo que você pegou. Mas eles estão te falando que 560 gramas não são de nitrogênio, não. É 80% dessa massa. Aí você calcula, já vencemos a primeira etapa. Você descobriu que quanto que reagiu do reagente nitrogênio gasoso? 448 gramas. Vamos lá, então? Olhando para a equação química, 1 mol de N2 produz 2 mol de amônia gasosa. Ou seja, olhando na tabela periódica, quanto que pesa 1 mol de N2? 28 gramas. Então, vamos lá, gente. Ou seja, vamos começar de novo a proporção. 28 gramas de N2 produzem 2 mol de amônia. Notou? Eu mudei o lado esquerdo, passando mol para massa, mas eu mantive o lado direito. Aguarde, porque você vai entender por que eu fiz isso agora. Se 28 gramas produzem 2 mol, colocando para reagir 448 gramas, você espera que produza quanto? Ora, gente, tem que produzir 32 mol de amônia, ok? Você pode resolver essa regra de 3, vai cortar grama com grama e você vai obter a resposta em mol. Agora, a gente vai aplicar... Agora, atenção, vale a pena eu comentar isso com vocês. Vamos errar aqui juntos? Vamos simular um erro? A pessoa que fizer agora o seguinte final de exercício. Eu descobri quantos mol de amônia gasosa que foram produzidos. Como é que é mesmo? 1 mol de um gás está para 22,4 litros. Portanto, 32 mol desse gás equivale a X litros. Está errado. Porque essa conta se estivesse na CNTP. Tá legal, galera? Consegui ajudar vocês? Então, como não está na CNTP, nós vamos usar uma fórmula matemática. PV é igual a NRT, né? Que significa, por você, nunca rezei tanto. Ficou bom, hein? Então vamos lá. P é pressão, V, volume. N é o número de mol do gás. Entenderam que a gente acabou de descobrir quantos mol do gás foram produzidos? R é uma constante dos gases, ou seja, este valor, gente, é dado no exercício. Não tem que decorar o valor do R. Eu mostro aqui para vocês na tela 2 valores possíveis para o R, que é a constante dos gases. Só para avisar para você que não tem só esses 2 valores, não. Você pode fazer outros valores também, ter outros valores, ok? Então, no exercício, no Enem, numa avaliação, este dado vem. E agora um detalhe muito importante que não pode esquecer. A temperatura, gente, é em Kelvin. A temperatura é em Kelvin. Eu gostaria de lembrá-lo que várias avaliações não trazem nela a conversão de Kelvin para Celsius. Eu sugiro veementemente que vocês memorizem. Kelvin é graus Celsius mais 273, tá, gente? Pessoal, para a gente finalizar, então, a última tela da nossa videoaula. Olha que maravilha, hein? Chegando, hein? Então, vamos lá. Aplicando. PV é igual a NRT. Você lembra que perguntou o volume de amônia gasosa produzido? Então, vamos lá. Isola o V. NRT sobre P. Agora, pessoal, vai com calma para não morrer na praia. Quantos mol de amônia foram produzidos? 32 mol. Vezes, coloca o R, coloca as unidades também, não esquece disso não.
vezes, muda a temperatura 127 graus, soma com 273 e obtém a temperatura em Kelvin. Não pode esquecer disso, gente, 400 Kelvin. Dividido pela pressão, 2 atm. Olha que maravilha. Você vai cortar mol com mol, atm com atm, Kelvin com Kelvin. Entenderam a vantagem da gente colocar na expressão as unidades? Porque se você distrair com alguma unidade e ficar diferente, você, antes de marcar o gabarito, você corrige e acerta. Portanto, gente, ficou 32 que multiplica 0,082 que multiplica 400 dividido por 2. Eu queria te mostrar agora uma coisa que a gente aprende muito e que ajuda muito. Você concorda que 0,082 é um número muito pequeno e chato para a gente fazer conta com ele sem calculadora? Faça essa sugestão que eu vou te dar, gente, que não foi eu que inventei. Eu aprendi também com ótimos professores. Você está vendo que à direita do 0,082 está escrito 400? O que é 400? Né? 4 vezes 100? Pega o 100 e multiplica por 0,082. Quanto que dá? 8,2. Olha no final da tela. 32 que multiplica 8,2 que multiplica 4. Você pegou o 100 do 400 e multiplicou no 0,082. Esse número deixou de ficar muito chato, tomando cuidado que agora não é mais 400, é 4, concorda comigo? E aí, gente, olha que maravilha. Essa conta é bem mais plausível de ser resolvida. Tá aí a resposta correta, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas. Elas ficaram longas, mas em compensação, através de 9 exercícios, nós trabalhamos todos os casos envolvendo estequiometria. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser, tá? Valeu! Tudo de bom para vocês. Tchau!